A importação começa aqui no fiscal, documentos, importar. Esse wizard a gente deixou ali o mais minimalista possível, por alguns motivos, né? Porque não dá para ficar enrolando muito aqui nessa tela, para que a gente possa, especialmente, de salvar o progresso, né? Importar esse arquivo e ir trabalhando ele conforme for necessário. E também porque futuramente a ideia é fazer isso aqui em massa, né? Então não dá para, por exemplo, importar 100 notas aqui e só conseguir concluir depois que terminar de tratar todas elas, né? De processar e apontar produto, enfim. Então isso aqui é bem simples, ele só reconhece o arquivo. Eu importo o documento temporário aqui até a gente tratar e depois criar a fatura. Aqui dá para ver que ele já encontrou alguns produtos. Essa busca a gente fez utilizando primeiramente o dados do Supplier Info, que são os dados do fornecedor ali no cadastro do produto. Isso porque o nome que vem na nota aqui geralmente tem a ver com o nome desse produto no fornecedor, né? Mas se não tiver esse Supplier Info, em segundo lugar ele busca também os dados do produto como se fosse idêntico, né? Assumindo que existe essa possibilidade. Então acredito que esse produto aqui, por exemplo, não tem o Supplier Info e ele encontrou. Deixa eu mostrar aqui. Aqui está sem a linha que eu acabei de tirar. Para esse produto aqui, dá para ver que ele puxou aqui da linha do fornecedor. Então, primeiramente o nome aqui não bate, certo? Isso aqui é um caso mais real. Você tem o nome do fornecedor aqui nessa linha. Outros dados também, né, como código, tem unidade de medida também e o fator de conversão. Aqui no caso é igual, mas eu já crio um com um fator diferente, tá? Justamente porque não só o nome pode ser diferente no fornecedor, mas o fornecedor também pode vender por caixa ali, ou enquanto que a gente quer controlar o estoque aqui por essa unidade de medida principal do produto, tá? E então esse é a primeira prioridade aqui do sistema, tentar encontrar essa linha do fornecedor. Se não, aí a gente cai nesse caso aqui, que ele encontrou esse produto justamente. Aliás, esse outro caso que eu já tinha mostrado, né, que ele encontrou justamente porque o código e o nome são idênticos. E esse outro caso aqui é só um produto que eu criei a partir da importação, então ele tem os dois, o nome é igual e a linha do fornecedor também, mas ele sempre puxa aqui pela linha primeiro. Esses dois produtos aqui eu deletei, eu vou mostrar aqui alguns casos de criação a partir do wizard. É um segundo wizard aqui, né? Não é esse que faz a importação do documento, é o wizard de importação da linha mesmo. Vou tentar mostrar aqui bom, primeiro tem alguns campos aqui, né, que são obrigatórios para a criação do produto, então e não tem na nota, então esse mercadoria para revenda aqui eu preciso preencher. E também pode acontecer de eu querer trocar alguma outra informação aqui, né? A unidade de medida a gente troca aqui, a quantidade aqui. E eu vou mostrar aqui algum caso, por exemplo, vamos assumir que essas duas unidades aqui na verdade eram duas caixas. Então eu vou trocar aqui para caixa. E esse produto, por exemplo, vamos supor que vem 10 por caixa, eu vou colocar 20 aqui. Tá, então eu quero importar. Não, peraí, tá estranho. Aqui no caso eu teria que colocar 1. Tá? Então uma caixa com 2 unidades, por exemplo. Senão não vai fazer sentido. Mas se fosse o contrário, né, daria para fazer dessa primeira forma. Se aqui fosse caixa, eu poderia importar aqui como unidade e aumentar o valor. Mas eu vou fazer dessa forma aqui, dá na mesma. Vou criar aqui o produto. A ideia aqui é que ele já vem com todas as informações que a gente pôde puxar preenchidos, o caixa, por exemplo, que eu acabei de selecionar. Esse consumível que eu vou trocar para produto, não encontramos ainda um lugar
legal para definir isso aqui no Wizard, também pode ficar muita coisa, né? Dependendo de tudo aí que a gente for puxar. Mas eu vou trocar aqui na mão. O resto das informações todas já vieram, né? Então aqui no fiscal tudo certo. A linha aqui do fornecedor, essa aqui é um pouco diferente das que eu mostrei até agora, porque ele tem o fator aqui de 0,5. O fator é interpretado ali como a unidade principal dividida pela secundária, né? Em que principal a gente assumiu ser essa daqui. Isso facilita um pouco o raciocínio. Que mais? Feito isso, eu salvo aqui e o produto já vai vir ali na linha, né? Então tá aqui também já, ó. Tá. Outra opção também é selecionar o produto, certo? Caso ele já exista, mas o sistema ainda não vê a relação. E aí nesse caso é só a gente pegar um produto que já existe e ele vai adicionar a linha do fornecedor apenas, né? Enquanto que aqui, quando eu criei o produto, ele gerou o produto e a linha, certo? Só um último detalhe aqui nesse item ainda, é que aqui ele avisa, ó, que ele está utilizando o fator de unidade, o fator de conversão, né, da unidade de medida do supplier info. Então, por isso que justifica aqui que esse 2 unidades virou uma caixa aqui, tá? Bom, vou para o próximo produto aqui. Só falta esse. Nesse caso, eu vou tentar pegar um produto aqui que já existe, só para ilustrar ali a ideia da linha do fornecedor, tá? Vou pegar esse produto aqui, não precisa ter muito a ver, né? Vou confirmar e salvar. E aqui era para ter criado a linha do fornecedor, tá? Então assim, aqui é o último caso, né? Um produto que não tem nada a ver. Eu vim aqui e falei que para esse fornecedor aqui, quando nas futuras importações, né, quando eu receber com esse nome aqui, ele vai identificar que é esse produto, tá? E aí cai no mesmo caso ali dos outros produtos, né, que estava mais simples. Feito isso, a gente também fez uma lógica que transforma essas linhas aqui num termo de pagamento e utiliza na fatura. Vou mostrar lá como que ficou. Essa parte aqui foi um pouco trabalhosa ali no sentido que o código que cria esses termos de pagamento ele é bem chato de mexer ali, tem alguns métodos que é praticamente impossível ali de herdar sem remover a chamada do super. Então eu tentei deixar isso aqui o mais próximo do funcionamento do possível, tá? Vou confirmar aqui e criar a fatura. Um outro detalhe é que aqui na confirmação ele roda alguns checks. Então, assim, se estivesse faltando algum produto, se alguma quantidade estivesse zerada aqui, ele já ia ter me avisado antes de criar a fatura. A ideia também é ir melhorando esses checks, né, para ficar cada vez mais fácil aí de utilizar. Estou só conferindo o valor total da nota aqui. Deixa eu duplicar aqui também. Então, a primeira coisa que eu olho aqui é o total da nota, né, para ver se bate, para eu conseguir mostrar aqui essas duplicatas também. Então, ó, 921,78 e aqui tinha duas parcelas, né, no dia 22 do 12 e dia 22 do 1. Se a gente vem aqui no contas a pagar, ó, mesma coisa, né? Então, as duas parcelas iguais e as datas aqui, 22 do 12 e 22 do 1. O jeito mais fácil, talvez nem mais fácil, o único jeito que eu consegui fazer isso aqui sem ter essa sobrescrita de código que eu comentei, é criando aqui um payment term a partir dos dados da duplicata aqui, né? Então a gente pega a data da fatura, vou mostrar aqui como é que ficou, e cria aqui, ó, a partir da data da fatura a gente chega nesse número de dias, né, até o vencimento dessa parcela específico.
O único detalhe é que a última, obrigatoriamente, é que tem que ser saldo. Então, assim, isso é meio que funcionamento padrão ali do Odoo. Então, se tiver algum problema no total da nota, é essa parcela aqui que vai ter o seu valor alterado para compensar essa diferença. E também eu criei aqui o termo de pagamento por padrão como arquivado. Isso para evitar que ele fique aparecendo ali toda vez que alguém for criar uma fatura, né, e tentar utilizar o termo de pagamento. Então aqui a gente mantém só o padrãozinho, né, o à vista, 15 dias e tal. E, enfim, isso vai variar aí de empresa por empresa, mas só vai ficar aqui o que eles realmente trabalham. Enquanto que essa informação aqui, ela vem do fornecedor, certo? Então, muitas vezes não é nem do interesse do cliente ter o controle, né, desse termo de pagamento. Como eu disse, eu realmente só fiz isso porque herdar ali aqueles métodos que fazem essa conta, né, que transformam essa lógica aqui nesse contas a pagar, não estava ficando legal e, enfim, parecia ser um trabalho ali muito mais complexo do que esse aqui que eu fiz, que funcionou muito bem. Então, assim, acho que isso aqui a gente pode até considerar alterar em outras versões, mas por enquanto não vejo motivo aqui de alterar na 14. O nome aqui eu só coloquei um texto e o número da nota, né? Talvez isso aqui dê para mudar no futuro também. E é isso, tá? Então aqui a gente tem a nota. Eu vou mostrar aqui também a criação do picking a partir dessa nota. Tá? Então só vou pegar o módulo aqui e instalar ele. Eu já continuo, mas a ideia é o seguinte, né? A gente tem a nota, finalizou aqui o preenchimento dela. Os valores estão certos, as contas a pagar estão certos. Então a gente vai confirmar, isso eu já posso fazer aqui. E depois a gente vai gerar o picking para fazer o recebimento aqui desses itens, né? E aí vai vir exatamente como está aqui. A ação aparece aqui. Bom, esse aqui é o módulo que eu comentei, tá? A ideia é continuar trabalhando aqui nesse PR e vamos ver quais vão ser os próximos passos, tá? Mas já dá para utilizar, especialmente em conjunto aqui com essa ferramenta, já ficou bem legal. Alguns detalhes aqui, tá? É que futuramente também a gente já está pensando em ter um módulo brasileiro para trabalhar parte dos valores aqui nessa criação do picking. Isso para fazer basicamente o ajuste ali do custo do produto, né? Porque algumas empresas vão querer controlar o custo do produto sem o valor do imposto ou com algum outro valor trabalhado em cima. E é muito difícil de prever qual vai ser esse valor do estoque antes de ter a fatura. Por isso que a gente fez dessa forma, porque aqui a fatura já está confirmada, a fatura que eu mostrei. Então, no caso aqui está tudo zero os impostos, mas o imposto que tiver, por exemplo, nessa linha, ele é mais confiável, né? Eu posso assumir que o valor, por exemplo, do IPI ou do ICMS, por exemplo, que tiver aqui, vou usar o ICMS, já está correto. Então, se por acaso o cliente quiser armazenar esse custo do produto sem o valor do ICMS, aqui é o momento que eu consigo saber, né, ter certeza qual que é o valor que eu preciso tirar do custo para fazer a atualização. Então, assim, esse é uma das próximas ideias aqui em cima desse módulo, tá? Trazer uma versão brasileira para ele. Aqui eu já instalei o módulo, tá? E a ação aparece aqui, ó, no Create Stock Picking. Tem também essa opção, tá, de fazer o match com os pickings que já existem. Vou só mostrar aqui para vocês como que tá. Basicamente ele traz aqui as linhas que ainda precisam de match. E eles sugerem aqui os candidatos, mas eu não tenho por enquanto nada que dê para mostrar esse match aqui. Aqui a gente também consegue criar, mas aí ele só chama essa mesma ação aqui que eu estava mostrando, tá? Vou continuar por esse fluxo então.
criando aqui o stock picking, a ideia é que ele vai gerar um picking aqui com esses mesmos itens, né, mesmas quantidades, e também já é o momento que a gente vai trazer o valor para cá, né, para fazer, especialmente quando está ativado o custo automatizado e o AVCO, no momento que a gente confirmar que esse picking, né, ele vai atualizar o custo do produto, então o custo já tem que estar aqui, tá? Então, mesmas quantidades aqui, só dar uma olhada confirmando isso, ó, 10, 16, 1, 12, 10. Lembrando que o produto que eu alterei foi esse aqui, né, se eu não me engano, que virou uma caixa aqui, tá? Então, uma caixa. Então aqui eu posso marcar para fazer e finalizar esse fluxo aqui, dando entrada no estoque, né, para esses itens.